querida família Casa do Caminho, nós nos sentimos assim, amparados, abraçados, não só fisicamente, como espiritualmente também, por esses amigos amados, né, que tanto nos consideram, tanto fazem por nós. Né? Nós sentimos esse carinho que nos abastece a nossa alma, que saímos daqui reanimados, reconfortados. Né? Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados física e espiritualmente por todos esses amigos. E a nossa casa todos já são frequentadores, já sabem, né, do trabalho, não há necessidade de repetir. Os dias está no nosso site, né, que é o www.casadocaminhosantana.com.br. Então, os trabalhos, os dias, tudo lá. Então, nós vamos aproveitando esses momentos, esse encontro com a espiritualidade, para cerrar suavemente os nossos olhos. E cada um de nós nos colocando diante da figura de Jesus, da maneira como ele é mais particular para cada um de nós. Uns encontram o Mestre com seus cabelos esvoaçantes, caminhando na nossa direção. Outros o encontram sentado e chegam, se aproximam de Jesus e coloca a cabeça no seu regaço, não importa como. De qualquer forma que nós se aproximamos de você, Jesus querido, nós te pedimos, esteja conosco, sê conosco, Mestre de amor, que a nossa intenção, que a nossa vontade de melhora, que a nossa vontade não só de vir a essa casa para ouvir e aprender as suas lições, mas que essas lições possam nos transformar, fazer com que possamos mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Abençoa esse nosso propósito, Jesus. Esse é o pedido maior que nós te fazemos, porque quando nós conseguimos isso, melhorando, Jesus querido, um pouquinho a cada dia, nós vamos melhorando aqueles que estão à nossa volta, melhorando a nossa vida e a vida ao nosso redor. Então te agradecemos por tudo, Mestre de amor, por abrir os nossos olhos, por essa doutrina bendita que nos legaste, com tanta consolação, com tanta esperança. Que nós possamos, Jesus querido, aproveitar ao máximo a tarde de hoje, que possamos sair revigorados, reconfortados, esperançosos daqui na tarde de hoje. E que esses amigos amados que trabalham em teu nome possam nos dar a assistência necessária para a tarde de hoje. E como você nos ensinou, Jesus querido, ao nosso Pai de amor, que está no céu e em toda parte, nós vamos pedindo licença para abrirmos os trabalhos da tarde. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus queridos, hoje a Renata vai falar um tema muito importante, né? A nossa transformação. Então, seja feliz, Renata. Boa tarde a todos. É muito bom poder estar aqui de novo, né, gente? Para bater um papo, né, conversar a respeito de um tema que é interessante pelo seguinte, né? Todos nós que estamos numa zona de conforto, nós ficamos assim arredios, avessos às transformações, né? Quer seja no nosso trabalho, quer seja em casa, ou mesmo mudar de casa, né? Então essa transformação, essa mudança, ela nunca é tão aceita assim por nós. E nós vamos entender por quê, né? Não há o que se discutir com relação ao bem-estar nos diversos setores, né, da nossa vida terrena. Então, quem está naquela zona de conforto, quem se acha confortável em determinado espaço, não quer passar por nenhum tipo de transformação. Isso acontece por conta da nossa própria acomodação. Nós ficamos acomodados, não, tá bom do jeito que tá, né? Mesmo que não esteja bom, as pessoas vão se acomodando, se habituando e passam, às vezes, a não enxergar e não perceber que aquilo não está bom para elas. Então, que algo precisa ser feito. Mas todo mundo fecha os olhos e fala, não, assim tá bom. É muito difícil achar quem deseje modificar as posições ou condições agradáveis, né, da nossa existência.
Então, imagine, se aquilo que está bom a gente coloca um véu e acha que tá ruim, a gente põe um véu e acha que está bom, imagine o que está bom, então, aí que nós vamos ficar naquele marasmo mesmo, né? Então, nós não vamos querer buscar uma transformação, uma mudança. O fato é que toda mudança gera desconforto. Então, como eu disse no início, imaginem num ambiente de trabalho, né? Hoje mesmo eu já passei por isso. Então, anos trabalhando com determinadas séries na escola. De repente, chega a notícia, não, esse ano você vai trabalhar com, sei lá, adolescente de 12 anos. Oi, como assim? Mas, gente, se o trabalho está ali, né, o trabalhador está pronto, a Matilde fala sempre isso, né? Se o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, vamos lá. A gente precisa, assim, aprender uma coisa que eu sempre também digo, que é o seguinte: bom ou ruim, o importante é o que vem depois. Então, muitas vezes, nós estamos, assim, habituados com determinadas situações, achando que aquilo está correto e é o bom para nós, né, é o melhor para a nossa vida, mas não é. Nós não conseguimos ver nas entrelinhas. Então, nós precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para que essas transformações aconteçam. Só para elucidar uma coisa que eu ouvi hoje também numa palestra lá na escola, um rapaz quando disse, né, a respeito, eles estavam falando assim, queriam saber quem eram as pessoas que eram tidas como exemplos, né? Então, quem que é um exemplo a ser seguido na sua vida? Então, cada um foi falando alguma coisa, e aí esse rapaz falou, o exemplo a ser seguido por mim é minha mãe, né? Aí ele conta que a mãe com 48 anos, nunca tinha trabalhado fora, era dona de casa. Aí, com 48 anos, ela foi fazer faculdade, fez faculdade e começou a trabalhar e depois separou do marido, né? Então, ele falou, e abandonou meu pai. E todo mundo riu com aquilo, mas, quer dizer, depois ele contou a história da transformação que ela passou, né? Então, imagine uma pessoa que, com 48 anos, no nosso país, a pessoa passou de 40 anos no ambiente de trabalho, ela já é velha, ela já está descartável, né? Principalmente na área privada, nós vivemos com duas vertentes complicadas, né? Porque se ele é jovem demais, ele é inexperiente. Então, não tem emprego para aquele porque é muito jovem. E o que já é experiente, que tem mais de 40 anos, não, já está velho, tem mais de 40 anos, então vai começar a dar um pouco de custo a mais para a empresa, então vamos contratar alguém mais jovem. É uma visão, né, de país muito de terceiro mundo ainda, né, gente? Porque quanto mais experiente a pessoa mais ela tem a oferecer, né? E a visão do nosso país aqui é completamente diferente. Existe em cada um de nós uma taxa de comodismo que nos leva a crer que está bom do jeito que está. Então, é aquilo que eu disse antes, né? Não, isso aí não, mas não é assim mesmo. Então, as pessoas vão se acomodando. Então, pode ser no trabalho, né? Então, se não chega algo assim imposto, você, por vontade própria, nunca iria lá para sair da sua zona de conforto para falar assim, olha, eu quero trabalhar em determinado setor, eu vou trabalhar mais, vou ganhar a mesma coisa, mas eu gostaria de experimentar essa nova experiência. Poucas pessoas fazem isso. E quem faz se destaca, né? Porque a gente admira. São aquelas pessoas que conseguem desempenhar determinadas funções em vários lugares. Então, para elas, não tem problema nenhum. Também, nós conhecemos aqueles que dizem assim, não, deixa isso desse jeito, sempre foi assim, dói, mas tá bom. Gente, como assim dói, mas tá bom, né? Algo tá te incomodando, não tá te fazendo bem, peraí que tem alguma coisa errada. Não pode ser sempre assim. Eu ouvi, né, embora não pareça, mas assim, a forma como a gente é criada, e principalmente no interior, é um pouco diferente. Então, os padrões, né, de valor moral, eles são um pouco arcaicos, um pouco antigos. Então, eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo que a gente tinha que namorar um rapaz, casar com aquele rapaz, ter filho com... E aqui, né, nas grandes capitais, a coisa já era diferente fazia muito tempo. Então, eu me lembro quando eu comecei a namorar meu primeiro namoradinho, aquela coisa que não ia virar nada, né? Demorou meses, eu falei, gente, fiquei pra titia. E agora? Não vou casar nunca mais. Terminou o primeiro namoro, assim, com coisa de meses, e aí, como faz? Então, a gente precisa entender, né, em cada lugar que a gente está, em cada coisa que acontece na nossa vida, o porquê, a razão das coisas. Então, ir em busca dessa transformação
e querer mudar, porque não é acreditar, sempre foi assim, ficar naquele comodismo, né? Voltando a falar de relacionamento, não, mas assim tá bom, ele não bebe, não fuma, não me bate, tá ótimo. Gente, como assim? Peraí um pouquinho, as coisas precisam ser diferentes, né? Nós precisamos agregar valores junto com as pessoas. Não é porque nós estamos encarnados e na mesma família ou construímos uma família que tudo tem que ficar estagnado daquele jeito. Você tem que ficar lá fadado a ser infeliz pelo resto da sua encarnação porque alguém disse que tinha que ser daquele jeito. Então, tudo que nós fizermos uma análise hoje aqui, né, e que nós olharmos, olha, o que não está bom? O que eu posso mudar? O que eu vou conseguir transformar na minha vida para que eu seja uma pessoa melhor? Onde eu tenho que aprimorar determinadas coisas? O que eu preciso fazer para que o próximo que está próximo a mim, que são as pessoas que moram no nosso lar ou que estão no nosso ambiente de trabalho, se sintam melhores com a minha presença? Ou eu vou continuar querendo ser aquela pessoa que quando eu chego perto, tem uma rodinha, eu chego perto, a rodinha desfaz na hora. Né? Ninguém, nossa, por que será? Né? Todo mundo foi embora. Ou senão, todo mundo organiza uma viagem, o teu nome nunca está na lista. Né? Faz uma lista de convidados, não, mas o seu nome não apareceu lá. Então, se eu fizer uma análise, alguma coisa tem. Por que a rodinha se desfez? Às vezes o meu papo, né, não é agradável. Então, o que eu estou falando que não agrada às outras pessoas? Por que eu não sou aquele amigo querido e disputado? Se a gente fizer uma análise na nossa infância, eu voltando a falar, né, da minha infância lá no interior, eu me lembro assim, amigas, se juntasse mais do que duas, gente, até três dava para tolerar. Mas se juntasse mais do que três, aí a coisa já dava briga. Por quê? Porque começava aquela disputa, aquele ciúme. Então, era muito complicado. Eu sofria muito com isso, porque eu sempre fui essa pessoa, né, que quase não converso com ninguém, né? Então, eu gostava de interagir com todo mundo. Então, não tinha que ser aquele negócio, não, de segunda a segunda eu tenho que brincar só com a fulana. Eu não aceitava isso. E sofria, porque as meninas, às vezes, brigavam. Elas brigavam entre si, porque como não tinha aquela possibilidade de todo mundo brincar junto, e eu não conseguia entender. Por que não pode sentar aqui 5, 6 meninas para brincar? Tem que dar briga. Sabe esse tipo de coisa? Então, a gente percebe que até na infância, essas transformações, elas precisam acontecer. E hoje, mais ainda, porque esses espíritos que estão chegando para nós, eles passam por momentos conturbados, porque eles precisam de limites. Então, por isso que as crianças, nós falamos aqui já em outras palestras, né? Elas são consideradas difíceis, tal, porque têm uma facilidade com a tecnologia, etc. São espíritos que vêm para cá para ter aquilo que eles não têm, que é limite. Então, a imposição do limite, a imposição daquela coisa da hierarquia, do obedecer, do saber, né, esperar, tudo isso, muitas vezes passa assim, ó, sem ninguém perceber. Ninguém ensina isso para eles e eles vão sofrer muito mais lá na vida adulta. Então, nós precisamos sempre ficar atentos com isso daí. Não é para pai, mãe, avô, tio, quem é tutor de uma criança, né? Vamos chamar assim, de tutor, porque aí pode ser qualquer pessoa. Quem tem uma criança aos seus cuidados, não é para baixar a cabeça e obedecer o que a criança quer, gente. Calma, pera um pouquinho. Né? Tem que ter uma hierarquia, uma diferenciação. Olha, isso não é para fazer por isso, por isso, por isso. E saber ouvir, né, a palavra não, a negativa, ela é sempre construtiva. Todos temos compromissos com a renovação de nós próprios e do mundo ao nosso redor. Então, olha que frase interessante que é essa. O nosso compromisso, nós sabemos aqui na Casa Espírita, nós buscamos isso, nós somos seres em evolução. Então, nós estamos evoluindo. Se eu estou evoluindo, eu preciso fazer as coisas sempre melhor. Eu não vou retroceder, né? Aquilo que eu já aprendi, eu vou jogar fora. Não. Então, eu preciso partir pro que é melhor. E essa construção, essa renovação, ela precisa ser feita na minha vida, e isso precisa contribuir com a transformação do mundo como um todo. Então, por que a gente fala que muitas coisas vão acontecer com o nosso planeta, e a gente já vê acontecendo, né? Quem nasceu no Brasil, imagine, gente, essas intempéries aí da natureza, né, esses desastres todos, quando que a gente ouvia falar nisso?
raramente, né? Então, nós vamos vendo que as coisas vão acontecendo porque o nosso planeta inteiro está se transformando. Ele vai chegar a um planeta de regeneração. E as pessoas que não acompanharem essa transformação, não acompanharem esse progresso, que são os espíritos, né, que não vão acompanhar, vão ser convidados a ficar em outro lugar. Ah, então vão parar de evoluir? Não. Só que eles não terão espaço para evoluir aqui. Porque o próprio mundo, o planeta todo, ele está passando por essa transformação. Desde a nudez absoluta, as tangas, aos tapa-sexos, até as vestimentas mais rebuscadas, ousadas e confortáveis, né, da atualidade, tudo fala de modificação. Então, lá nos primórdios, né, os primeiros seres, eles não usavam nada, né? Então, eles nasciam, os seres humanos nasciam, e eles não tinham vestimenta. Aí, com a transformação, né, o passar dos anos, então eles já precisaram usar uma tanga, que era o tapa-sexo, né? Aí depois vamos para uma vestimenta um pouco mais leve, depois até chegar nas vestimentas mais rebuscadas. E hoje nós temos aí a moda tão diferenciada para agradar a todos os gostos e inclusive causar polêmica para muita gente, né? Então, muitas vezes, a pessoa se veste de uma forma muito agressiva, né? Nós vemos os jovens querendo demarcar um território, né? Então, os jovens que se tatuam, que raspam o cabelo de um lado e que têm uma vestimenta diferente. Gente, isso é tribo, né? É para mostrar aquilo que eles querem reivindicar, aquilo que eles estão querendo falar, porque a roupa fala por você. Todo mundo tem um estilo de se vestir. Então, quem formado nessa área da moda, principalmente, consegue identificar. Então, a pessoa tal tem um perfil tradicional. O outro não, tem um perfil mais modernista. E assim vai. Das jornadas a pé ou no dorso de animais, né, aos dias da roda, né, depois da invenção da roda tudo ficou mais fácil, dos barcos a vapor até os atuais transatlânticos e as nossas aeronaves aí que nos levam em espaço curtíssimo de tempo, né, de um continente para outro, nós encontramos o movimento transformador. Então, a transformação, ela acontece em todos os âmbitos. E a transformação, ela é benéfica, né, gente? Se não fosse benéfica, o nosso Pai Maior não permitiria. Então, quando a gente fala, mas por que o homem está destruindo a natureza? Nós ficamos sem a água. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser, né? Então, nós vivemos aí essa crise hídrica. O que nós aprendemos com tudo isso? Que é um bem que é finito. Então, nós temos que economizar, porque senão as futuras gerações não terão água, né? Se a gente fosse ver a quantidade de água que nós temos no nosso aquífero Guarani, né, que está aqui embaixo do Brasil, nós não precisaríamos economizar água. Ah, tem o processo de dessalinização da água, então o mar tem água para chuchu. Gente, o planeta tem muita água. Mas por que nós vivemos com essa dificuldade? Para poder aprender a dar valor naquilo que nós temos em abundância, né? Existem países que não têm água em abundância assim e sabem economizar. Não precisa nem ir longe. Em Fernando de Noronha, tem lugares lá que eles ficam 7 dias sem água e depois tem 1 ou 2 dias com água, uma coisa assim. E depois, de novo, mais 7 sem água. Então, por que em alguns lugares as pessoas esbanjam, né? E fica lá com aquela mangueira jogando água potável, água que dá para beber, joga fora na calçada, e as outras pessoas não têm água nem para fazer uma comida, para beber, para tomar banho, para as coisas básicas. Então, tudo para nós é aprendizado. Todas as transformações. Então, as pessoas que viveram, né, principalmente aqui na nossa cidade, há 2 anos essa questão da crise hídrica, que aí depois virou piada, né? Ah, quer chorar, chora na cantareira, que aí enche a cantareira, né? Tudo virou piadinha. Mas, tirando as piadas de lado, nós aprendemos, nós mudamos as coisas. Todo mundo armazena água, paramos com aquela coisa de ficar lavando o carro, né, à torta direita. Ah, o carro está empoeiradinho, vamos lavar. Então, tudo aprendizado. Nós precisamos valorizar cada coisa que nós temos. E, às vezes, o aprendizado vem do lado que não é tão bom assim. Nós não aprendemos só com coisas boas, com as coisas que não são tão boas também. Depois o texto diz assim para a gente:
desde a época, né, do esquartejamento de animais pelos seus predadores, até a cozinha mais fina, né, mais requintada dos tempos modernos, nós vemos a beleza do espírito transformador da humanidade. Então, se nós pararmos para pensar, a transformação que vem ocorrendo, né, no decorrer do tempo, ela é muito válida. Hoje nós temos grandes chefes, né, que pegam grãozinhos lá de coisas, especiarias, e transformam em pratos diferentes, tal. E antes não, antes tinha que caçar o animal, comer a carne crua, né? Antes da invenção do fogo, eles se alimentavam assim, depois que começaram a cozinhar algumas coisas. Então, olha o que aconteceu na evolução da espécie humana. No que diz respeito à evolução na área da vivência moral, nós ainda encontramos algumas dificuldades e nos parecemos muitas vezes com os felinos, né? Que são aqueles que estão sempre acuados, sempre desconfiados de alguma coisa, porque essa transformação moral é a que mais pesa para nós, porque nós estamos sempre na faixa do comodismo das posições terrenas. Então, quando eu me acomodo, e principalmente na questão da área moral, eu estou falando não para a minha evolução. Então, se eu tive uma atitude que não foi tão boa com o meu semelhante, eu preciso, em primeiro lugar, saber que a atitude não foi tão boa. E, em segundo lugar, eu preciso tentar reparar aquilo. E, em terceiro, não repetir. Porque não adianta nada nós agirmos como os jovens de hoje, né? Eles têm uma fala que é muito tranquila, né? Ah, foi mal. Poxa vida, foi mal, tá bom. Então, você vai lá, sai, bate no outro, se envolve numa briga, né? Ah, vou dar um tiro em alguém e tal, e depois vou falar, ah, não, foi mal, ops, foi mal. Não dá para agir dessa forma. Ainda é o mesmo impulso de mentir para obter falso lucro ou para incriminar os inimigos ou as pessoas indesejáveis. Então, essa falta de renovação, de transformação moral, ela se compara a isso. As pessoas que agem por impulso e que às vezes fazem coisas erradas, coisas que às vezes não são reparáveis nessa encarnação, coisas que nós vamos acarretar, né, levar para outras vidas para poder ajustar depois. Ainda se mata o semelhante para escoar o ódio que encharca a alma ou para exibir um poder inverídico sobre os outros, sobre as variadas situações da vida, e isso daí é uma coisa lamentável. Então, quer dizer, matar só para poder... sabe aquela coisa do fazer por fazer? Né? Então, por exemplo, nós vemos nas mídias aí a todo momento, quem rouba, aí ele roubou por quê? Ele queria aquele bem material. Roubou para comprar uma droga, para pagar uma dívida de droga, enfim, roubou pelo bem material. A pessoa entrega o bem material e aí ele ainda vai lá e mata, tira a vida do ser. Então, quer dizer, aquele ser humano valia o quê? Um celular. Ou valia R$50 que tinha na carteira. Ou um tênis. Né? Ou até mesmo aqueles que matam por não roubar nada. Não, matei pelo prazer de matar. Então, com essas pessoas, a gente vê que essa evolução ainda não aconteceu de maneira plena, né? Porque elas não conseguiram se transformar. Se nós pegarmos os irmãos que estão estagiando lá nas penitenciárias, né, muitas vezes foram encarcerados por, sei lá, um roubo à mão armada. A pessoa entrou lá e vai pagar o preço dela, vai ficar cumprindo pena. Se não tiver muito discernimento, né, não tiver muito apoio, a família está sempre apoiando, por isso que a gente vê um monte de fila, né, das mães que não abandonam os filhos, tal. Se eles não receberem apoio, lá dentro eles vão encontrar pessoas que são mais criminosas do que ele. E aí, para partir para uma coisa mais grave, não custa nada. Então, quer dizer, essa transformação ela pode ser para o lado contrário. Então, tudo isso tem que acontecer mediante um discernimento que nós precisamos ter de cada um de nós. Porque o caminho do bem e do mal, ele está exposto na nossa frente. Agora, basta querer trilhar por um lado ou por outro. Né? Com certeza o do bem é muito melhor, né, gente? Não tem nem o que dizer. Cabe-nos, pois, procurar a própria transformação para melhor, fazendo esforços para superar limites, para ascender sempre mais alto. Esse ascender é o ascender de subir, tá? Não é o ascender do acender a luz, não.
em todas as esferas da nossa atuação, sem nenhum interesse em prejudicar ou em diminuir os nossos semelhantes. Também nós temos que ter em mente o seguinte: essa nossa transformação ela não pode prejudicar ninguém. Não vale a pena querer subir a qualquer custo. Né? Não é isso que a gente está discutindo aqui. Eu preciso me transformar, me tornar uma pessoa melhor, mas sem fazer dos outros um degrau para que eu possa pisar sobre eles. Né? Ninguém é melhor do que ninguém. As coisas acontecem conosco sempre de uma determinada maneira e que foi previamente acordado conosco. Ninguém chegou aqui de surpresa e teve prova, hoje é chamada oral, vocês vão fazer isso, isso, isso. Não, todo mundo reencarnou sabendo o que ia passar, o que ia fazer. Se saiu do caminho, se desviou do caminho, né, ou por falta de mérito, ou por mérito, transformou alguma coisa no que estava na lista, né, no que estava escrito, bem. Se não, aí cada um depois vai arcar com as suas dívidas e o boleto é de cada um, viu, gente? Cada um paga o seu, tá? Não dá para ajudar a pagar, não. A nossa missão maior no mundo tem a ver com a evolução que temos em alcançar. Então, tudo é baseado naquilo que nós estamos buscando, que é a nossa evolução. Evoluir em todos os aspectos, né, em todos os sentidos. Eu sempre digo nas minhas palestras a questão do fazer o bem, né? Todo mundo fala assim, mas eu não sei por que acontece tanta coisa errada na minha vida, não faço mal para ninguém. Aí vai a pergunta, e o bem você está fazendo? Né? Porque não fazer o mal é a nossa obrigação. Agora, fazer o bem também é nossa obrigação. Para a nossa evolução, para o nosso crescimento, nós precisamos aprender a fazer o bem. E fazer o bem não está atrelado a grandes feitos, não, gente. Querer ser um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, não precisa ser um grande feito, né? Nós precisamos começar a fazer isso dentro da nossa casa, conosco mesmo. Né? Nós precisamos olhar no espelho e gostar daquilo que a gente vê. Né? O que eu estou vendo aí? Quem é essa pessoa que está aí? Eu, assim, estou feliz com essa imagem que eu estou vendo. Não é a imagem estética, né? Porque o nosso corpo material, ele deteriora, de todo mundo vai acabar uma hora. Né? Todo mundo envelhece, os cabelos vão ficando brancos, as rugas vão aparecendo. E por mais que a ciência esteja aí, né? Aliada, vamos dizer assim, com a beleza, né, as fórmulas mirabolantes, tal, gente, não tem jeito. Contra a lei da gravidade não há remédio, né? Tudo vai acontecer na medida que a idade for chegando. Nós precisamos buscar, né, ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai. Como ensinou Jesus ao falar-nos sobre o poder transformador que tem o tempo submetido à vontade em cada um de nós. Então, a nossa transformação, ela está atrelada ao nosso tempo. Então, cada um tem um tempo diferente. Existem pessoas que conseguem se transformar da noite para o dia. Né, passam por alguma dificuldade. Muitas vezes, quem aqui não conhece ninguém que ficou doente, né, teve uma doença muito séria e que se transformou numa pessoa muito melhor? Né? Então, olha o que essa prova significava. Né? Como que a pessoa conseguiu aproveitar essa prova para fazer alguma coisa? Eu ouvi outro dia também, não me lembro, acho que deve ter sido na televisão. Um casal que teve uma criança, teve um filho que tinha uma síndrome que era dessas degenerativas, tal. E o menininho durou até 10 anos de idade. Ele completou 10 anos e ele desencarnou. Desencarnou de mãos dadas com o pai, com a mãe e com a irmãzinha, ou irmão, não me lembro. E aí eles pararam para pensar, o casal, né, os pais, que a passagem do filho aqui na Terra não podia ficar em branco, né, não podia ser em vão. E que tudo que eles aprenderam, porque eles foram buscar fora do país, tudo, maneiras que essa criança tivesse uma certa qualidade de vida enquanto ela vivesse. Então, tudo que eles aprenderam, eles queriam passar para alguém. Então, eles fundaram uma ONG, e dessa ONG já tem outras tantas por aí que atendem crianças não só com essa síndrome, porque ela é rara, mas que atendem outros tipos de enfermidade, e na maioria dos casos com crianças, que elas não vão ter cura, né? Então, a doença delas não tem cura. Então, eles ensinam ali os pais a como conseguir dar qualidade de vida
para que aquelas crianças tenham, né, uma passagem, mesmo que curta, pelo planeta, de uma maneira tranquila, serena, sem aquele sofrimento, aquela dor, né, da prova. Tá? Eu achei isso lindo demais, gente, fico arrepiada de falar. Porque, quer dizer, você conseguir fazer da sua dor, né, um ato de amor, isso não tem preço. Né? Não tem coisa mais transformadora do que isso. Quer dizer, eles tinham tudo nas mãos para poder ficar chorando, lamentando, né? Ou até maldizendo, porque Deus me castigou, sabe esse tipo de coisa, né? Mas não fizeram nada disso. Eles foram passar para frente tudo aquilo que eles aprenderam. Então, eu espero que cada um de nós aqui consiga se transformar, né? Naquilo que seja necessário, porque o que já tá bom, viu, gente? Mas sem enganação, hein? Sem ficar naquele tá bom assim, não, isso aí é assim mesmo, não. Tem que tá bom mesmo. E aquilo que não está tão bom, a gente poder arriscar, poder transformar, mas sempre lembrando de fazer o bem, porque o mal nós não fazemos, tá bom? E o que eu tinha para falar para vocês era isso, agora vocês façam as perguntas. Vou beber uma água. Muito bem. Agora é com vocês, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário? Boa tarde. Boa tarde. Essa historinha que você contou, na semana anterior, o companheiro que fez a palestra citou quem é, certo? Verdade, o Marcos. Os donos do Pão de Açúcar que tiveram esse problema. Isso. Como também... talvez a Leda conheça, mas a Matilde conhece, quem teve uma ideia semelhante é o pessoal do laboratório Axé. Legal. Que são os proprietários do Lara Mara. Tá. Que, inclusive, tentaram fazer um atendimento às crianças lá em Terra Preta. Tá. Mas, infelizmente, devido à burocracia, não foi possível. Que pena, né? Às vezes a burocracia, né? As pessoas têm tanta boa vontade, mas a questão burocrática, às vezes, não permite, né? Mas é verdade, o Marcos falou, e essa história eu conhecia de algum outro lugar também, que eu não me lembro se foi um programa, eu acho que foi, não passou isso na TV? Eu não lembro onde foi. E depois o Marcos comentou aqui, eu falei, gente, isso é muito lindo, precisa... passar, né? Eu não lembrava os detalhes, né? Inclusive trouxe as fotos. É verdade, ele trouxe as fotos do menininho, né? Dos pais, é verdade. Foi na quarta-feira passada. Muito obrigada. Mais alguém, gente? Boa tarde. Boa tarde. Olha, segundo você falou, que é nosso dever, assim, primeiro eu tenho que me transformar. Isso. E é nosso dever a gente ajudar a transformar todos que estão do lado. Bom, no momento que você falou, eu já falei, é difícil. Mas não é impossível. Então, não é impossível, mas pelo menos assim, pela minha experiência, eu acho que eu me transformei um pouquinho assim. Que bom. Tá? Mas na medida que as coisas vão acontecendo na vida da gente e que as dificuldades que eu tinha de entendimento hoje eu vejo no meu próximo, até quem está do meu lado, eu reconheço o quanto eu era ignorante em todos a área da minha vida. Tá. E eu também encontro as mesmas dificuldades que eu passava para os outros quando alguém provavelmente veio falar alguma coisa para mim, e era muita gente, viu, gente? Eu vou negar que eu era muito triste. E aí eu fiquei pensando aqui agora, tudo bem, a gente ajuda, a gente faz, a gente dá exemplo. Agora você me corrija se eu estiver errado. Mas também Jesus não pediu para mim ser um modelo de exemplo, submissa, se calar, porque de vez em quando eu posso dar uns gritos, né? Exatamente. Dar um chacoalhão, o caminho não é esse. É bem por aí, né? Exatamente. Ai, Não é assim. Foi muito bom ela falar isso. Como que é seu nome? Rose. Rose, foi muito bom você falar da história da submissão, porque tem muita gente que confunde as coisas, né? Ser submisso não tem nada a ver com assim, aquela aceitação de não querer colocar a sua opinião à mostra,
Tá? Então, não é isso. Muitas vezes as pessoas confundem mesmo. Falam assim, mas você está tomando esse tipo de atitude, você não é espírita? Tem gente que fala que ser espírita não tem nada a ver com ser submisso e bobo, né? Ninguém é tapete de ninguém, não é isso. E o nosso crescimento, quando você falou do próximo, nós vamos até a página 2, tá? Nós temos um limite, porque você não muda o outro. Tanto que quando você que você aponta um dedo para alguém, você tem 3 voltados para você. Às vezes, se você transformar a sua atitude, o outro, ele mesmo, por si só, ele se transforma. Né? Se ele conseguir pescar o que você está fazendo, ele vai se transformar. Quer ver um exemplo? Você também falou de exemplo. Criança, ó. A criança aprende a mentir por quê? Ela nasceu sabendo mentir? Não, ela viu algum adulto mentir. Mas na minha casa ninguém mente. Lógico que mente. Se você ligar o telefone ou apertar a campainha lá, se for gente vendendo coisa, eu não tô. O que você está fazendo? Mentindo. Você mentiu, você ensinou a mentir ali. Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos sempre assim fiscalizar para ver se na nossa vida nós conseguimos passar de bom para o próximo. Sabe? Então, aquela coisa do julgamento. Você não pode falar mal de ninguém, mas você vira as costas e está falando mal de todo mundo. Então, quer dizer, o que está acontecendo de errado? O que você está fazendo ali? E não se preocupe, porque o próximo você não transforma mesmo. Você não consegue. O seu exemplo, a sua atitude, né, os seus gestos, tudo que você faz, a sua oração, isso. A oração, e a Leda lembrou de uma coisa, falando de oração, muitas vezes com os filhos, nós passamos por momentos difíceis com eles e a gente às vezes não consegue nem conversar, porque eles estão numa fase tão rebelde que você não consegue nem conversar. Espera dormir, senta do lado e começa a fazer prece. Pronto, faz uma prece ali, conversa com ele dormindo, sabe esse tipo de coisa? Nós temos várias ferramentas para atingir o próximo, mas ele só vai mudar se ele quiser. Então, não adianta nada, nem você vir aqui até o centro, trazer o nome, receber um passe à distância. Se a pessoa se fechar lá, não quiser receber esses elementos, né, bons, não vai conseguir essa transformação, não. Tá bom? Não sei se eu esclareci mais, ou se eu piorei mais a sua dúvida. Pois não, vamos lá. Não, sim, porque, na verdade, eu aprendi a me policiar. Primeiro eu me corrijo, né, e não apontar o dedo. Eu não fico olhando o defeito. Mas, assim, eu acho que vocês vão entender. A gente tem relacionamentos difíceis, momentos difíceis com filho, com vizinho. Moça, eu não sei o que acontece comigo. Eu só lido com gente difícil, gente triste, gente que quer destruir o mundo, que faz qualquer coisa para destruir. E aí eu me pego no Espiritismo, no Kardec, e eu fico pensando, mas Jesus não ensinou isso. Só que aí a gente dá aquele vacilo. Você chora, você se magoa. Exatamente. Aí eu vou lá e falo assim, ai Deus, o que o senhor está querendo me ensinar que eu não quero aprender? Então você falou da transformação. Aí eu falo, bom, eu devo estar errando, porque ou eu estou brigando demais, ou eu estou reclamando demais. Eu tô errada, então vou para o centro porque eu vou descobrir o que está. E veio justamente no momento difícil da minha vida essa palestra. Assim, eu falo a primeira, eu falo a segunda, eu falo a terceira. Aí depois você explode. Aí eu falo, então, é com você. Tá, mas você não explode. Mas eu não explodo, mas eu também não abandono, eu não deixo de orar. Tá. Mas sabe quando você fica com aquela sensação de que você não está fazendo o suficiente? Você fica incomodado. Porque você, sei lá, eu acho que eu quero ter méritos com Deus, então eu acho que isso também está errado. Eu falo aquela coisa que fica incomodada, não, será que eu estou abandonando? Não é uma questão de abandono, não. E você falou quer falar, Matilde? Às vezes a transformação é a longo prazo. Não é imediata. Não é de imediato. Continue orando, continue falando, continue agindo de uma forma coerente, madura. E isso, aos poucos, vai fazendo que a pessoa preste atenção e se modifique também. Através de alguma do teu forma, exemplo. Através do exemplo. Exato. Né? Essa é uma questão de... Cada dia é uma proposta de trabalho de modificação, formiguinha. É trabalho de formiguinha. Cada dia traz um novo ensinamento, uma nova proposta para você prestar atenção, você ser observadora e ver em você mesmo os seus pensamentos, os sentimentos que você guarda, se eles estão favorecendo a própria transformação do outro. Exatamente. Se você está pensando bem,
não julgando mal, não criando motivos para você ter aversão. Isso é importante na nossa vida, para você poder também se dar bem diante de tanta coisa que está acontecendo. Nós vemos o mundo em que está num caos. Todas as coisas vêm vindo à tona. Está vindo, todo o mal está aflorando. Começando a aparecer, né? E a gente vai se confirmando se você realmente está dentro do bem. Por que você se importa com aquilo? Por que você se sente dessa forma incomodada com as coisas ruins que estão acontecendo? Obrigada, A Matilde. gente pode até pensar, né, Renata? Cada atitude dessa é aquela sementinha. E lembrar que cada sementinha que você coloca sob a terra, né, dependendo da espécie, ela tem um tempo para florescer. Né? Umas são rápidas, outras demoram meses, outras anos, outras décadas. Né? Então, Tem a que dar sementinha tempo tem ao que ser tempo. colocada. É isso aí. Né? Mas o início você já deu, então você já está no caminho certo, tá bom? Gente, muito obrigada a todos, viu? Fiquem com Deus. Então, nós vamos, né, queridos, nesse momento, passar para as nossas vibrações. A vibração é aquela energia amorosa, equivale é uma prece mesmo, que nós direcionamos em favor daqueles que mais necessitam. Então, nós vamos, primeiramente, junto com Jesus, envolvendo a nossa Terra, esse planeta abençoado que nos acolhe na presente encarnação, que está se transformando, mudando o seu ciclo, a sua rota, segundo a permissão de Deus, se transformando num mundo melhor. Vibrando pelo nosso planeta, vibrando por todos os seres do nosso planeta que estão, de uma forma ou de outra, passando por uma transformação. Alguns que não estão conseguindo, sendo encaminhados a outras orbes. Outros tantos, compreendendo nesse momento o significado verdadeiro da vida, como nós mesmos que hoje aqui estamos. Vamos vibrando muito amor, para que o Evangelho do nosso Mestre possa calar em cada coração que esteja aberto para isso. Vibrando por todas as crianças, idosos, doentes, presidiários, aqueles companheiros difíceis que a doença não se encontra no organismo físico, mas sim no organismo espiritual. Doença que não aparece materialmente, mas que muitas vezes nos causam tanta tristeza que não conseguimos socorrê-los. Vamos vibrando muito amor. Vibrando também para todos os nossos familiares, aqueles espíritos que não por acaso reencarnaram sob o mesmo teto, sob uma mesma família, e se estendendo pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, companheiros de trabalho, a família da humanidade, como Jesus nos ensinou. E nesse momento, nós vamos adentrando o nosso lar. Conforme entramos com Jesus, o nosso lar vai se iluminando, essa energia poderosa de Jesus vai envolvendo cada cantinho da nossa casa, todos aqueles que ali estão, os nossos parentes, amigos, os animaizinhos, todos são beneficiados com essa energia curativa, essa energia recuperadora do bem. E dessa forma só nos resta agradecer. Por nós não precisamos vibrar, porque já estamos recebendo muito na tarde de hoje. Então nós vamos agradecendo, Mestre de Amor, em Teu nome, em nome desses espíritos abençoados
que trabalham nessa seara do bem, agradecendo a Deus nosso Pai, pedindo, permita que nós possamos ter sempre esse acompanhamento do bem, para que possamos trilhar passos retos e firmes na estrada que nós escolhemos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus queridos, uma boa tarde a todos, né? E aguarde um instantinho só que nós vamos nos preparar para outra parte, que é o trabalho de passes, tá?